ele tem o poder sobre as águas no mar da Galileia, quando estava. Ele diz, acalma-te. Como ele teve poder sobre todos os vermes, todas as bactérias, todos os vírus que já estavam decompondo Lázaro. 4 dias de morto. O povo mesmo dizia, a irmã dele mesmo disse, olha, cheira mal, fede. Mas foi o mais importante de tudo aí, que a gente vê que foi a propósito. Porque quando chegaram lá para ele, disse a ele assim, mestre, o amigo que tu tanto amas, que era Lázaro, está doente. E ele ainda demorou. Deu para que com Cristo, como diz, né? A palavra de Deus, amém. A irmã dele vira e fala assim, mestre, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele vira para ela e diz o quê? Eu sou a ressurreição. Graças a Deus, amém. Como é que ele não é Deus? É Deus. Teve poder sobre bactérias, vírus, fungo e carne em decomposição e chegar e dar ordem. Lázaro. Primeiro ele mandou que tirasse a pedra, porque os túmulos, primeiro eles faziam um buraco na pedra e botavam o defunto lá dentro. E rolavam uma pedra e colocavam ali. A maioria dos túmulos é assim. Por quê? Porque podia alguém vir de longe, mesmo assim querendo ver, um cheiro muito desagradável, mas queria ver pela última vez. Por isso eles embalsamavam, colocava perfume, colocava óleo, embalsamavam. Por isso que vem a ideia da múmia, que eles embalsamavam. Jesus chega lá e disse, Lázaro, vem para fora. Amém. Aí eu pergunto a você, onde é que estava Lázaro? Seu corpo estava ali. O seu espírito estava onde? No paraíso, no céu. Obrigado, irmão. Amém. Porque se ele tivesse ido para o inferno, não haveria possibilidade de ele voltar. Era uma pessoa salva. Para você ter uma ideia, os salvos voltam. Os que vão mandados ao inferno não voltam. Muitas pessoas gostariam de ver Jesus. Amém. E não viram. Mas tiveram uma oportunidade de vê-lo. Vamos ver isso? Não viram, mas ainda vão ver, não? Ah, Mesmo, sim, mas mesmo no... abre para mim Mateus 27, 52 e 53. Maravilha. Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então os santos ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Abriu-se o sepulcro e eles voltaram. Amém. Então Lázaro era o quê? Salvo. Porque se ele tivesse mandado ao inferno, de lá ele não volta mais. Quem entra lá pela a porta da morte do corpo
né? Já definido. Olha, irmãos, não tem como voltar, não. Amém. Pastor, e como é que você foi ao inferno e você voltou? Eu fui lá buscar uma pessoa. E eu sou um salvo, lá não me cabe. Mas se for condenado, irmão, ó, de lá não sai, não. Vai ficar lá. Não é? Amém. Então, por isso que eu acredito que algumas pessoas, ainda que salvo, pode perder a salvação. Lembra de Sônia Silva? Que morreu, foi lá no inferno para poder devolver os pertences da igreja e os pertences da minha casa? Morreu, foi para o inferno. Mas aí eu creio na salvação dela até ali. Amém. Mas quando ela voltou e resistiu a Deus e chegou ao ponto de ser pastora, pastora não existe ponto nenhum na Bíblia que apoie uma pessoa a ser pastora. Muito pelo contrário, condena. E aí, ela voltou e perdeu a sua salvação. O que adianta você estudar e você saber de um tudo, ser doutor em teologia? Doutor para mim é médico. Doutor para mim é médico. Ser doutor em teologia, ter um monte de conhecimento e não ter a salvação em Cristo Jesus. Eu prefiro ser simples. Amém. Né? Eu não estou condenando aqui, irmãos, pessoas que estudam, não. Teve um cidadão que diz assim, ele foi dar o testemunho, ele teve uma palavra de saudação, ele disse assim, graças a Deus que eu não sou teólogo. E tinha um pastor muito humilde. Ele lecionava lá na UFES. Era muito humilde esse pastor. E não estava ligado com a turma, não. E aí ele chegou lá na frente e falou assim, graças a Deus que eu sou teólogo. E todo mundo deve dar graças a Deus com aquilo que é. Um deu graças a Deus porque não era, o outro deu graças a Deus porque é. Irmãos, é pecado ser rico? Não. É pecado ser doutor? Não. Pecado é ostentar um título, né? E colocar aquilo ali acima das coisas de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele falou assim, o meu conhecimento humano eu tenho como esterco. Então Jesus é um fenômeno para as pessoas que não conhecem. Mas para nós é muito simples. É Deus. Vinha lá um enterro e disse, para o enterro. É um jovem carregando aí no esquife. Esquife é caixão. Sabe que é uma padiola, né? Muito pobre. Uma padiola, enrolado lá num lençol, enrolava o camada num lençol, amarrava as duas pontas, né? De um lado e do outro, num varão, num pedaço de pau, botava no ombro e saía carregando. Chegava lá, era só jogado no buraco e já tá. Pá. Foi lá no menino, um rapazinho de 17 anos aproximadamente, a mãe chorando, o único filho que ela tinha, e era o único sustento também que ela tinha. Ele diz, o menino vive, todo mundo, kkkk. Mancebo, levanta. Como diz, isso é para mostrar, né, a responsabilidade, né? Que Deus é Deus, né? Deus é Deus. Se você vê na dissipação da escuridão, que deve ser lido por todos nós, todos aqui já leram, se não leram, está em falta, amém, que tem que ler, dissipação da escuridão. Dissipação da escuridão. Gravou, irmã? Dissipação da? Pois, se não quer viver em trevas, leia dissipação da escuridão. Dissipação da escuridão, os próprios que disseram assim, olha, nós matamos os filhos das viúvas, né? A força oculta, criada por Herodes, Agripa, eles mesmos dizem assim, nós o matamos
matamos. Está aí, se passando. Nós o matamos. Mas ele também confessa lá que ele se dizia o Messias e muitos milagres fez. Até eles reconheceram. Todos temem, como diz, né, a sua volta, né? Jesus vem andando, conversa com uma mulher em Samaria. Um homem ir conversar com uma mulher sozinho, né? O mestre foi. Ela estava lá no posto da água. Ela disse, como pode, sendo tu judeu, pedir água a mim que sou samaritano? Era um simples judeu. Vai lá, mulher, chama o seu marido. Ela disse, não tem marido. Bem tu disseste, se tivesse 5 e agora o que tem não é seu. Vejo que tu és profeta. O negócio Muda, né? mudou, né? Legal. Cristo é profeta, Cristo é Deus, Cristo é Senhor, Cristo é Rei, Cristo é dono. Se manifestou como Rei e é Rei. Entrou em Jerusalém num domingo pela manhã, que foi como domingo de Ramos. E Ele é Senhor, Ele é dono. Amém. E todo aquele que o servir, mandará junto com Ele. E aquele que não o servir, vai ser comandado, mandado para o inferno. Desculpa lá, irmão João, devolvo a palavra. Amém.